Vamos à palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus falou comigo essa semana. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Ageu no Antigo Testamento. Se você abriu a Bíblia aí no Novo Testamento, você volta uns livros assim, ó. Ele é bem pequenininho e você vai achar aí. Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 1. Alguém achou aí? Me acompanhe na sua Bíblia, no seu smartphone. Vamos fazer a leitura. Ageu, capítulo 1, do 1 ao 15. Deixa eu cumprimentar o Leandro aqui, que vai me acompanhar na pregação hoje. Diz assim: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte, tragam madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, e sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Amém? Hoje eu vou falar sobre as queixas de Deus. Está preparado aí? Feche seus olhos e fazer uma oração. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, onde será ministrada a tua palavra. Eu te agradeço por tudo o que aconteceu desde o início do culto até aqui. Nós agradecemos pela tua presença sobre os louvores, sobre as ministrações, mas nós chegamos no momento em que nós ouvimos o Senhor, e eu peço a tua graça para que nesse momento eu seja apenas um instrumento nas suas mãos, e que as palavras que saírem de mim não sejam palavras desafiadoras de um pastor, mas que sejam as queixas que o Senhor tem contra nós, para que nós possamos nos alinhar na tua vontade, e para que verdadeiramente sejamos abençoados por ti em todas as coisas que nós fizermos, em todas as coisas que nós colocarmos as nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. As queixas de Deus. Meu Deus. Você já parou para pensar na quantidade de queixa e murmuração que a gente faz durante o dia? Já parou para pensar? Vamos parar para pensar agora? Quando está frio, a gente acorda e a gente fala: tá vendo? Está frio. Esses dias eu estava falando com o irmão Douglas quando eu cheguei aqui, que eu acho que foi sexta, não lembro que dia, que eu acordei e estava frio. Aí deu 12:30, o sol estava escaldante, estava suando. Deu 4 horas da tarde, estava frio de novo. Eu falei: ô Osasco, tem síndrome do tempo? Ou tem alguma coisa errada comigo? A gente acorda já reclamando. A gente acorda já murmurando. A gente já acorda já nos queixando de tudo que acontece ao nosso redor. Qual que é a maior queixa que a gente tem hoje, agora, nesse momento, nesse contexto? São as eleições. A gente está reclamando de um vereador ali, reclama do outro vereador aqui, fala de um prefeito ali, reclama do outro prefeito aqui. E a gente vai levantando queixas. Queixas e queixas. Queixas e murmurações, meus irmãos,
são um tema recorrente na Bíblia. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que tanto o povo se queixava como Deus se queixava. O povo se queixava, Deus respondia. E muitas vezes ele levantava um profeta para mostrar essa queixa para o povo. Então, por exemplo, vamos ler um texto aqui muito famoso, vocês conhecem, vamos ler em Números, abra comigo em Números. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o quarto livro da Bíblia. Números capítulo 14, vamos ler rapidamente, 14 a partir do 26. São exemplos que eu quero dar para vocês aqui de coisas que já aconteceram. Números 14 e 26. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Mas o que é isso aí, Deus? Deus está com amnésia? Deus chamou esse povo de meu povo. Ele libertou esse povo com mão poderosa da escravidão do Egito. Agora ele está dizendo o seguinte: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Meu Deus, olha as palavras que Deus está usando para falar contra o povo dele. Esse é um exemplo. Paulo, por exemplo, nos adverte lá em Filipenses, vamos lá para o Novo Testamento. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Paulo nos adverte e advertiu a igreja de Filipos dizendo o seguinte: façam tudo sem queixas nem discussões. Paulo sabia a importância das queixas e as discussões, as murmurações da nossa vida. Isso estraga a vida de um crente. Paulo também adverte a igreja de Corinto, lembrando que o povo que eu li para você em Números, no livro de Números, eles murmuraram e muitos morreram no deserto. Veja comigo, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Isso, deixa eu ver se eu acho aqui. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Meu Deus do céu. Isso aqui são só exemplos de coisas que já aconteceram. E nós sempre temos ou teremos uma queixa contra Deus. Todo mundo aqui um dia se queixou com Deus. Seja quando nós não conseguimos o que nós desejamos, então a gente vai e se queixa com Deus. Não consegui comprar minha casa. Deus, você não me ajudou a comprar minha casa. Não consegui casar. Deus não me ajudou no meu casamento. Não consegui comprar um carro. Deus fechou as portas. Não consegui um emprego. Deus fechou as portas. E a gente fica se queixando com Deus. Ou às vezes quando atrasa a resposta de Deus na nossa vida, a gente se queixa. Deus não fala mais comigo. Deus não usa mais ninguém para falar comigo. Deus está sempre falando através da palavra. Quando há um silêncio de profecia, você não tem que ficar desanimado nem triste. A pregação da palavra já é a palavra de Deus, já é a profecia. Você tem que ouvir e reter para a sua vida, porque é isso que vai te dar vida. Mas e quando é Deus quem se queixa contra nós? Uma coisa é você se queixar com Deus. Deus, pela misericórdia dele, ele vai te ouvir. E pelas misericórdias deles que são infinitas, nós não somos consumados, ou seja, nós não morremos. Porque se ele não tivesse misericórdia, você morreria. Mas e quando Deus olha para nós e aponta o dedo e fala, você? E quando Deus se queixa? Bom, nós lemos uma passagem, deixa eu voltar lá para Ageu, que nós vamos usar esse texto um pouquinho. Volta lá para Ageu capítulo 1, que eu quero usar esse texto. Ageu capítulo 1. Esse texto aqui foi escrito numa época chamada pós-cativeiro. Deixa eu explicar algumas coisas para vocês que são importantes do contexto desse texto aqui, para a gente entender e não ficar muito viajando nos profetas. Existiram 3 tipos de profetas em épocas diferentes. Tem o pré-cativeiro, no cativeiro e pós-cativeiro. O que é o cativeiro? O cativeiro é aquele momento em que a Babilônia chega lá em Jerusalém, destrói todo mundo e leva todo mundo lá para a Babilônia. Então, antes desse cativeiro acontecer, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Isaías, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias, que pegou o início, eles viveram alertando o povo. Não faça isso, Deus vai destruir vocês. Não faça isso, Deus... Olha, está vindo um caldeirão fervente lá do norte, vai ser derramado aqui sobre vocês. Então, Deus estava sempre avisando através dos profetas. Se vocês não se arrependerem, vocês serão destruídos. Vão destruir o templo que tanto vocês amam. E as
muralhas que vocês construíram. Nós temos também, por exemplo, no cativeiro, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Jeremias, porque Jeremias foi o último desses que eu falei que foi pré-cativeiro. Ele profetizou e ele viu os babilônios invadindo a cidade e levando o povo cativo. E tem o Daniel, vocês conhecem, que ele chegou a hoje como se fosse o primeiro ministro do Império Babilônico. Foi Daniel. Agora o pós-cativeiro, o que é o pós-cativeiro? Depois que tudo isso aconteceu, o povo retomou para sua terra uma ordem do imperador chamado Ciro Grande, que vocês têm na história geral aí. E eles voltaram com cerca de 40 ou 50 mil pessoas, junto com líderes políticos, sacerdotes, o povo, para começar a reconstruir o templo, para começar a fazer funcionar tudo aquilo que eles faziam antes. Então eles voltaram, e nessa época, quem profetizou foi Ageu, Zacarias e um pouco depois Malaquias. Ageu e Zacarias, eles eram profetas que profetizaram juntos. Eles viveram no mesmo tempo, profetizaram no mesmo tempo. Então, se você ler Ageu e Zacarias, você vai encontrar alguma similaridade. Isso é só para você entender. Malaquias vem depois. Malaquias vem quando o povo já abandona de vez. O pessoal está no culto, já não está mais cultuando a Deus. Aí vem Malaquias para reclamar do sacerdote, para reclamar de tudo. Porque a gente pensa que Malaquias é só aquele trazer o dízimo à casa do tesouro, né? A gente só pensa que Malaquias é Malaquias 3:10. Leia Malaquias que você vai ficar assustado com o que Deus fala. Sabe o que Deus diz em Malaquias? O profeta Malaquias diz assim, olha, seria melhor vocês terem ficado em casa do que vir aqui ligar a luz do culto para gastar energia aqui. Eu estou traduzindo na linguagem de hoje, mas está escrito isso lá. Malaquias capítulo 1. Leia lá depois com o tempo, Malaquias. Para você entender o que está acontecendo no livro de Ageu, você precisa ler um outro livro da Bíblia que se chama Esdras. Conta um pouco do contexto. E você pode entender isso, mas você vai precisar ler em casa. Agora, o profeta Ageu, o profeta que nós estamos lendo hoje aqui, ele foi levantado justamente para isso. Porque o povo retorna lá de Jerusalém, a promessa se cumpre, isso foi profetizado. Foi profetizado, se eles não se arrependessem, ia ser destruído. E quando foi destruído, Deus os levaria para longe, e depois disso, Deus os traria de volta. Tudo isso Deus falou. Irmão, entenda uma coisa, Deus sempre vai falar com a gente. Ele sempre vai avisar a gente. Não faça isso, não vai acontecer isso, depois disso vai acontecer aquilo lá. O que a gente faz? A gente faz tudo do nosso jeito. Teve uma vez que eu fui aconselhar uma pessoa, me pediram conselho. Eu, como pastor, aconselhar, meu papel. Irmã, faça assim, já que você está me pedindo conselho, faça assim, assim e assim. Deus vai agir dessa forma aí. Amém, pastor? Vou fazer assim, 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 assim. Uma semana depois, eu recebo um áudio de reclamação. De que Deus não sei o que lá. Eu falei, peraí, irmã, peraí, vamos lá. Deus não se engana. O que você fez? Eu fiz assim, assim, assim. Falei, não, peraí. Não foi isso que nós combinamos no gabinete. Você fez tudo ao contrário daquilo que nós combinamos e está reclamando do resultado. Mas Deus sempre avisa. Toma cuidado com as escolhas que você faz. Deus, Ele é poderoso e Ele não mente. Então Ageu, ele é levantado para tirar esse povo da letargia, porque o povo começou a ficar triste. Eles voltam todo mundo alegre. Deus nos livrou da mão dos babilônios. Glória a Deus. Vamos voltar para a cidade. Vamos reconstruir o templo. Vamos fazer culto agora. Coloca par LED. Coloca telão. Eu quero um telão gigante. Faz sala para criança. Coloca relógio. Deixa um cara tocando piano. Vai ser bênção. Vamos voltar para o culto. E glória. Aí chega lá. Começam os desafios. Não tem dinheiro. Não tem recurso suficiente. Tem os samaritanos não se dão bem com os judeus, vocês sabem disso, depois vocês leem João 4, João também fala um pouco sobre isso, mas enfim, eu não quero contar a história, isso deixa para um outro dia, mas eles não se batiam bem, a teologia, a forma de crer em Deus era diferente. Aí os samaritanos chegam lá, olha, a gente quer participar aí, a gente quer ajudar, a gente está vendo que vocês estão felizes, vocês vão fazer a obra de Deus, deixa eu fazer também. Aí os judeus falam, não, aqui vocês não têm parte com a gente não. Aí eles têm que enfrentar o samaritano, enfrentar a oposição, decretos do imperador, dizendo, é melhor parar esse negócio aí, eles tiveram que parar. Aí Deus levanta Ageu, para tirar o povo da letargia, para lembrar das promessas, e para o povo colocar a mão na massa. Deus quer ver você com a mão na massa, irmão. Não é só ficar olhando para mim não.
Não, vou lá para a igreja que eu vou ver lá o negócio lá. Tua bondade me... unção do dinossauro, né? Tua bondade me seguirá, Senhor. Não levanta nem a mão, irmão. Deus quer falar com a gente um negócio sério aqui. A Gil tem uma palavra, mas é uma palavra de repreensão. O povo parou. O povo viu a dificuldade, a primeira coisa que fez foi, vamos parar. Poxa vida. Eles viam a dificuldade na obra de Deus, eles param. Mas, por outro lado, a falta de recurso e a oposição não tem para os propósitos pessoais. É interessante isso, você já parou para pensar? Tudo que é baseado nas coisas de Deus, a gente coloca uma dificuldade. A gente sempre vai colocar um empecilho. A gente vai dizer, não dá para fazer isso com Deus, porque... igual o Pablo Marçal. Não dá para ser fiel a Deus, porque... Não dá para ser crente, porque... Não dá para fazer uma bereana no lar na minha casa, porque... Para as coisas de Deus, a gente sempre tem uma carteirinha de desculpa, que a gente vai dizer, qual que eu vou escolher hoje? Estou gripado, estou doente, estou com febre. Não dá, estou sem dinheiro, sem recurso. Em outras palavras, o povo perdeu a coragem de viver o melhor de Deus, viver as promessas de Deus, não estavam enxergando as profecias, as coisas que aconteceram antes. Eles estavam vivendo ali na pele, profecias de Deus. Eles tinham acabado de retornar, estavam com a mão na massa, era só fazer, Deus ia bradar, como a gente diz. Ia ser maravilhoso, é só fazer, poxa vida, é só prestar atenção. Olha, nós estamos vivendo tudo que Deus falou, então é agora que eu tenho que colocar a mão na massa. Mas eles não fizeram isso. E o profeta precisou se levantar. Meus irmãos, nós precisamos obter coragem para vivermos o melhor de Deus. Não é fácil diante de oposições, diante de falta de recurso, nós continuarmos, mas Deus não nos chamou por conta de recurso não, sabia? O capital do céu não é dinheiro, é fé. A gente, igreja, é fé, meu irmão. Não é dinheiro, não é recurso. Não, é que eu não tenho recurso. Ninguém te perguntou se você tem recurso. Jesus está te perguntando se você tem fé. Você tem fé? Se você tem fé, tamanho do grão de mostarda, pode ser pequenininha, pode ser até irrelevante para você, mas é através disso que Deus age. Nós precisamos obter coragem para vermos o melhor de Deus na nossa família, sermos destemidos para cumprir o nosso chamado e usufruirmos das bênçãos e vitórias do Senhor Jesus enquanto trabalhamos para Ele. Saiba que o que Paulo diz é verdadeiro. 1 Coríntios 5:8. Lê comigo lá. Quem achar primeiro lê, por favor. Eu vou ficar aqui em Ageu. Alguém acha aí, por favor, 1 Coríntios 15:58. Aí levanta e lê bem alto. Vamos lá, sem vergonha. 1 Coríntios 15:58. Levanta e lê bem alto, para todo mundo ouvir. Ninguém achou? O que é isso, irmão? Vocês estão com vergonha? Mas tem que ler bem alto para todo mundo ouvir. 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. No Senhor o vosso trabalho não é vão. Tudo que você faz da obra de Deus, seja a oração, seja abrir a casa para beber no lar, seja ler a Bíblia, seja a oração, seja tudo que você faz não é vão no Senhor. Tudo conta. Para as pessoas, o que nós fazemos, muitas coisas não contam. Mas quando você faz na obra de Deus, para o Senhor, isso conta e não é em vão. Isso é registrado por Deus. Mas como obtemos então essa coragem para trabalhar na obra de Jesus, para se envolver com as coisas de Deus, para viver o melhor dele na nossa família, no nosso casamento, nas nossas finanças, afinal de contas, apesar de nós não sermos daqui, nós estamos aqui. E Jesus, quando fez a última oração dele, ele falou: Pai, eu não os peço que tire deste mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, nós estamos aqui e precisamos viver aqui. Deus nos deu esse planeta para viver. Mas como é que a gente obtém isso, então? Quando não tem recurso, quando falta coragem,
Quando a gente coloca a mão numa coisa e deixa para trás, como é que obtém isso? Nós vamos ver sobre o que Deus se queixou com o profeta Ageu, para o povo, para que nós possamos viver não as queixas de Deus, mas vivermos em nome de Jesus as bênçãos de Deus na nossa vida, na nossa família. Eu quero ser abençoado por Deus, meu irmão. Então nós vamos aprender aqui com o profeta Ageu o que Deus se queixa e vamos nos livrar dessas queixas de Deus sobre a nossa vida. Aí um caminho novo se abre. Amém? Quantos querem isso em nome de Jesus? Vocês querem? Amém? Então, vejamos então quando Deus se queixa. Quando Deus se queixa? É a pergunta. Deus se queixa quando, em primeiro lugar, paramos a obra dele. Em primeiro lugar, obra dele. Depois eu vou explicar o que é obra. Porque a gente fala obra, parece um negócio bem espiritual, né? Vou explicar o que é obra. Versículo 2, lá em Ageu 1, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de construir a casa do Senhor. Isso aqui é a queixa de Deus. Para vocês entenderem, a centralidade do povo de Deus é o culto. Sabiam disso? A centralidade do povo de Deus é o culto. Que move. Você trabalha a semana inteira e no domingo você fala, poxa, não vejo a hora de chegar domingo. Eu creio que você pensa assim. Porque tem culto. Porque lá eu vou encontrar os meus irmãos. Tudo que nós fazemos aqui é um ensaio daquilo que nós vamos viver no céu. Se você não gosta de estar aqui, você não vai estar lá não, irmão. O que nós fazemos aqui é um ensaio do que nós vamos viver no céu. A adoração que nós fazemos aqui, nós vamos fazer lá no céu. O culto que nós fazemos aqui, nós vamos ter com Jesus. Eu fico imaginando Jesus. Meus queridos irmãos, vamos abrir a minha palavra e vamos lembrar daquilo que eu disse enquanto o planeta existia. Sei lá como é que vai ser esse culto no céu. Mas tudo que nós fazemos aqui, nós iremos fazer lá. A centralidade do povo de Deus é o culto. E quando eles começaram a construir o templo e paralisaram a construção do templo, eles estavam tirando a cultura de cultuar a Deus. Se não constrói o templo, não tem culto. O templo era o centro de culto naquele tempo. Ou seja, se eu não construo o templo, na cabeça do judeu, o templo é um local onde Deus está, significa a presença de Deus está ali. Então, se eu não construo nada, Deus não recebe culto, ele não é adorado. Mas, por outro lado, o povo tinha um negócio com o templo que eu não sei explicar para vocês, mas se você ler Jeremias 7, você vai ver que Deus se queixa com Jeremias, falando assim, esse povo aí fica se apegando ao templo. O templo virou um amuleto para o povo. Eles falavam assim, olha, esse templo aqui é a representação da presença de Deus. Deus está aqui conosco e nada vai acontecer enquanto esse templo estiver de pé. Por isso que, através do profeta Jeremias, Deus fala, eu vou destruir esse templo aí. Vocês estão olhando muito para o físico, estão esquecendo o espiritual. Mas para vocês entenderem que a centralidade do povo de Deus é o culto. Mas a queixa de Deus aqui é o seguinte, vocês dizem, esse povo diz, ainda não é tempo. Sabe o que é isso? Desqualificação das coisas de Deus. Como ainda não é tempo, sendo que Deus disse através de Jeremias que após 70 anos, eles voltariam do cativeiro para a Babilônia. Depois de 70 anos, eles voltaram para a terra. A profecia se cumpriu. Como não é o tempo? Muitos de nós estamos vivendo a nossa vida aqui corriqueiramente, e as coisas estão acontecendo, e Deus está falando conosco, que a gente fala, mas ainda não é o tempo. Deus está falando para você, olha, está na hora de você entregar a sua vida para mim agora. Aí a gente fala, mas ainda não é o tempo. Aí Deus fala com você, e aí você fica incomodado, poxa, eu preciso abrir a minha casa para fazer uma beirana no lar. Só que aí lá dentro do teu coração te diz, mas ainda não é tempo. Chegou a hora de eu mostrar minha fidelidade a Deus. Mas ainda não é o tempo. Nós estamos sempre desqualificando o tempo de Deus na nossa vida. Sendo que o que nós estamos vivendo aqui é o propósito de Deus e foi planejado por Deus. Deus tem uma queixa. Vocês dizem ainda não é o tempo. Mas o que é parar a obra de Deus então? Se essa é a queixa de Deus. É impedir que Ele conclua sua vontade na nossa vida. Eu só estou traduzindo para vocês. É impedir. Não vou para a igreja não, sabe? Eu
estou meio desanimado. Mas Deus está começando a fazer um negócio lindo na tua vida agora. E separar a obra de Deus. Deus está fazendo uma obra na vida do teu filho, aí você fica desanimado, não vou mais para a igreja. Aí como é que teu filho vai encontrar Jesus se ele não vê você, uma pessoa centrada em Cristo? Você está parando a obra. Nós achamos que Deus sempre vai descer do céu e vai falar com a gente, ou vai mandar um anjo para falar com a gente. Isso não acontece. Isso não vai acontecer, meus irmãos. Eu sei que vocês escutam histórias no Instagram, mas não dá, irmão. O profeta do Pix não rola comigo, não. Não vem com papo furado, não. É Bíblia aqui, a gente usa. Nós estamos paralisando a obra de Deus na nossa vida. A gente está com o coração queimando. Não, eu preciso fazer alguma coisa que Deus vai me usar. Falando, mas ainda não é o tempo. Deus está querendo falar com você hoje. Abre o teu coração. Por que nós paramos a obra de Deus? A mesma coisa deles. Falta de recurso e oposição. Você começa a vir para a igreja, parece que o Satanás entra na tua casa e faz de tudo para você ficar com raiva, com ódio. Você perde a paciência todo dia na semana que você tinha guardado para vir para o culto. Chega no sábado, no domingo, parece que o diabo se manifesta lá, através dos seus entes queridos. Eu não gosto de falar mal da família não, porque eu também tenho família, né, irmão? Você fica... Eu também não vou para a igreja também, não. Não é isso? Falta de recursos. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Um dia que você não tiver dinheiro para vir para a igreja, manda mensagem, que a gente vai te buscar na sua casa. Não tem desculpa, irmão. Aqui não tem desculpa para nada. Você falar que não tem dinheiro, nós vamos buscar em casa. Só que eu não tenho como ir voltar para casa, nós vamos te levar em casa. Mas não fica com desculpa não, porque Deus está trabalhando na sua vida. Não pare a obra de Deus. Deus está trabalhando, mas você não pode parar. Qual é o desejo de Deus, então? Olha a frase de Deus para você. Deixe-me realizar a minha obra na sua vida. Trabalhe em oração, invista em recursos no reino, e as minhas promessas irão se cumprir no tempo determinado, mas não parem a minha obra. Eu estou trabalhando na sua vida, não pare a minha obra. Estou trabalhando na sua família, não pare a minha obra. Estou trabalhando nas suas finanças, não pare a minha obra. Continua, continua e continua. Não é hora de parar, meu irmão, é hora de avançar. Você que entrou aqui e falou, não, eu vou parar, é o meu último culto, desistir de igreja. Irmão, esquece igreja, esquece o templo, esquece de gente. Tem gente que se apega a muitas pessoas. Não vou mais na igreja porque o pastor X falou, irmão, deixa o pastor X para lá, ele vai se ver com Deus. Não pare a obra de Deus. Não, que eu tive um problema com o irmão X, irmão, vai lá, antes de entregar a tua oferta e vir adorar a Deus, deixa guardadinho lá, vai lá, pede perdão, mas não fui eu que errei, o problema é seu, a Bíblia diz para você ir lá pedir perdão. Pede perdão e volta aqui, continua, irmão, nós vamos morar no mesmo céu. Não pare a obra de Deus. Deus se queixa quando a gente fica parado. Quando você tem talento e fica parado, Deus se queixa, fala, por que você está fazendo parado aí? Eu não te dei talento para ficar parado. Não parem a obra de Deus. Avance, é hora de avançar, meus irmãos. Irmãos, a Berena está avançando. Como a gente está em Cotia, a gente está bem distante do contexto, mas a Berena está avançando muito, irmãos. Quantas igrejas nós nos abrimos em 7 anos? Não é se gabando de igreja que abriu, não, de templo, não. É de quantas pessoas nós não alcançamos. A Bereana, até 2000 eu não lembro, 13 ou 14, eu não lembro que ano que era. Eram cerca de 500 membros, não sei, 450, 500 membros, contando com sede e Belmonte. Hoje nós somos em 3.050 pessoas. Você tá pensando que Deus está de brincadeira? Quando nós estamos trabalhando, Deus manda recurso. O recurso vem de Deus, meu irmão. Para de tristeza. Levanta o teu semblante aí, está na hora de você sorrir. Está na hora de mostrar um sorriso. Não, peraí, Deus vai fazer alguma coisa, eu estou sem dinheiro. Eu perdi o emprego, do dia 5 veio e caiu só metade do pagamento. Oh, glória! Deus vai fazer alguma coisa com isso aí, porque o recurso vem dele, meu irmão. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí ou você está triste porque Deus está puxando a tua orelha? Deus está puxando a tua orelha porque Ele tem o melhor para você, meu irmão. Deus está puxando a tua orelha porque Ele quer te ver de pé. Deus está puxando a tua orelha porque quer a tua família aqui nessa igreja. Deus está puxando a tua orelha para você mudar. Abre a tua cabeça e começa a ver o que Deus está falando com você em nome de Jesus. Não pare, porque Deus se queixa com isso. Deus se queixa quando, em segundo lugar, priorizamos o ganho pessoal. Quando nós priorizamos o ganho pessoal, Deus se queixa. Irmão, reino de Deus é tudo multiplicação. Tudo multiplica.
Deus não dá para você para ficar com você. Deus dá para você, abençoa você, você dá para outra pessoa. Nós temos o pastor Carlos, que é TI. O cara já chegou aqui, já mexendo ali, porque Deus deu essa capacidade para ele, mas ele viu uma dificuldade e foi lá. E é assim, irmãos, toda a capacidade que você tem, não é para você priorizar para uso pessoal, mas priorizar para a obra de Deus. Deus não quer te ver parado, lembre disso. Os líderes políticos, sacerdotes, eles ficaram aqui com medo, sem recurso, não tinha tempo e recurso suficiente, mas quando era para benefício próprio, olha o que o texto diz. Acaso, versículo 3, pois por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a casa continua destruída? Nesse versículo aí, alguém tem uma versão mais tradicional? E quem tem uma versão mais tradicional no versículo 3 aí? Essa aqui é NVI, ela é mais contextualizada. Mas tem uma palavra na tradicional aí que eu quero ouvir ela mais uma vez. Alguém tem aí a tradicional? Não, é uma outra palavra. Apaineladas. O que é apaineladas? Irmãos, que já está traduzido aqui, mas é um fino acabamento, é casa de rico, é tipo Alphaville. Ou seja, não, para a obra de Deus não tem recurso, não tem tempo, não tem prioridade. Mas aqui em casa, não, aqui eu vou tirar essa janela, vou colocar um ar-condicionado aqui e tal. O que eles estavam fazendo? Eles estavam ficando tudo playboyzinho. Estava o judeu, todo mundo descolado, andando no centro de Jerusalém, o templo destruído, todo mundo andando de boa lá, reloginho, no seu correntinha, o tênis branquinho, todo mundo andando lá, passando na Via Dolorosa lá, caminhando. E o templo passando e o templo está destruído lá. Aí Deus fala, vocês estão priorizando para vocês. A prioridade da vida de vocês são vocês mesmos. Ou seja, quando é para benefício próprio, nós damos um jeito. Mas quando é para a obra de Deus, nós colocamos em segundo plano e nos acomodamos. Mas qual é o perigo de fazer isso? Versículo 5. Agora, diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Você trabalha, chega no final do mês, cadê o dinheiro? Eu trabalhei 12 horas, todos os dias, de domingo a domingo. Cadê o dinheiro que eu trabalhei? Cadê a minha renda? Quando nós não priorizamos a obra de Deus, é isso que acontece. Você se mata de trabalhar e não tem dinheiro. Você se mata de descansar e não tem descanso. Você bebe, come tudo do bom e do melhor, mas você continua com fome. Os nutrientes não chegam no teu corpo. É isso que acontece, meu irmão. Isso aqui não sou eu que estou falando. Escutam a palavra de Deus. Escutem a palavra de Deus. Olha o que Deus está falando conosco. Meu Deus. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Você pega o dinheiro, cai o Pix, sai, você faz um outro Pix, você nem lembra. Eu acabei de receber 3 mil reais. Aí no dia seguinte eu tenho 50 reais. Não dá para comprar um picolé, irmão. Quer dizer, dá para comprar, estou exagerando, vai. Dá para comprar um picolé. Mas se você passar no Mac, já era, irmão. Acabou. Você passar no Mac, você, sua mulher, ou sua namorada, ou teu... Com a família no Mac, irmão, é 500 conto. É 500 conto. E olha que eu nem gosto de Mac. Meu Deus. Isso significa então que nós devemos anular a nossa vida e priorizar só Deus? Não é bem assim. Não significa que nós devemos anular a nossa vida. Não é isso. Até porque Jesus falou uma vez para os discípulos que ainda nessa terra nós receberíamos 100 mais se deixássemos todos e seguisse a Ele. Então isso aqui não sou eu que estou falando, é Jesus. Jesus falou isso. Mas o que acontece é a forma que nós priorizamos as coisas. Nós sempre priorizamos a nós mesmos. Por quê? Porque isso faz parte da nossa cultura. A cultura ocidental, a nossa cultura, a gente bebe muito da cultura americana. E você pode ver, os coaches falam isso. Você tem que andar com 5... Você é o resultado das 5 pessoas que você anda. Você só tem que pensar em você mesmo. Não, ninguém está pensando em você, ninguém liga para você. Você tem que pensar no seu benefício, você tem que trabalhar para você mesmo. Faça suas metas. E vai. Aí vai todo mundo nesse pique. Aí quando você vai ver, está todo mundo vivendo uma vida individual, todo mundo priorizando a si mesmo e ninguém vivendo nada de Deus. Todo mundo cansado, com olheira, sem dinheiro, sem família, marido que perde mulher, mulher que perde marido, filho que sai de casa. Por quê? Prioridade.
quando você prioriza a si mesmo e as suas coisas, Deus, o que Deus faz? Eu não posso fazer nada. Ele não está olhando para mim, como é que eu abençoo esse camarada? Ele não está entendendo que tem que olhar para mim primeiro, para depois fazer as coisas dele. Mas é isso que acontece. Nós devemos tomar cuidado para não priorizar um em detrimento do outro. Não pode cair nos dois extremos. Você não pode também ficar aqui, ó, o crente cracudo que eu sempre falo, né? Sabe o crente cracudo, o crente noia? Cadê a igreja? Tem culto aí, pastor? Não, tem que abrir igreja, segunda-feira, 7h, pastor. Não, por favor, pastor. Pastor, vai ter culto de oração, quando vai ter? Ô, Dri, oração, vamos na hora. Liga aí, ligação de vídeo pra gente orar. Vai, em nome de Jesus. O cara é nóia da igreja, aí não cuida da casa, não lava uma louça, não leva a família para passear, perde a mulher e ainda coloca a culpa na igreja. A culpa é do pastor, que fez culto de segunda a sexta. E olha que a gente só tem 2 cultos por semana, viu, irmão? Para de ser... Ó... Não vou falar nada não, para não perder tua amizade. Para de ser preguiçoso. Não, tem que tomar cuidado. Você não pode também ser um nóia da igreja, mas também não pode esquecer que a prioridade é o reino de Deus. Vejam comigo, por favor, o que Jesus falou sobre isso. Mateus 6. É um texto muito, vocês conhecem o texto, mas vamos lá. Vocês conhecem só o 6,33, né? O 6,33 a gente conhece porque ele diz assim, ó: busquem, pois, o primeiro lugar, reino de Deus e a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. A gente fala, oh, glória, eu escolhi ir para o culto primeiro, agora na segunda-feira Deus vai mandar o Pix. Esse texto, eu vou ler, ó. Portanto, lhes digo, versículo 25, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, enfim. O que Jesus está falando aqui é sobre ansiedade, sobre a forma em que nós colocamos toda a nossa energia nas coisas e esquecemos do básico. Não é o corpo mais importante do que a roupa? Por que você quer ficar dentro da Renner e da Riachuelo toda hora comprando roupa? Aí não faz um exercício, não toma água, não bebe água, né? Toma água, ninguém toma água, né? Não bebe água. Jesus está querendo dizer aqui ansiedade. Vocês ficam tão ansiosos que vocês esquecem que o primeiro é buscar o reino de Deus. O que é reino de Deus? As coisas de Deus. Irmão, tem culto no domingo? É culto no domingo, irmãos. Antigamente, não antigamente, eu fico falando antigamente, mas nem sou da antigamente, que eu sou crente novo também, né? Tenho 18 anos só de crente. Mas eu ouço os mais antigos falarem da qualidade que eles tinham do domingo. É o culto do Senhor. Nada me atrapalha no domingo. O que a gente faz hoje? A gente não prioriza mais o culto. A gente prioriza qualquer outra coisa. Deu feriado, a gente já... Ixi, não pode ouvir que vai ter feriado. Que a gente fala... Bora! Irmãos, vamos lá. Eu não quero dizer que você não deva sair com a tua família. Inclusive, eu aconselho todo mundo a fazer isso. Você tem que, pelo amor de Deus, pegar a tua família, ó, sumir no mapa. Descansar. Vocês precisam ter tempo de qualidade com a família de vocês. O que eu estou dizendo aqui é sobre como nós priorizamos as coisas de Deus ou não. Porque se deu um tempo, esfriou um pouquinho, a gente... eu acho que... Pastor, não vou hoje não. Uma coceira aqui na garganta. Bateu o pé na quina da mesa. Pastor, não vou conseguir andar. Hoje é domingo, pé de cachimbo é de ouro, bate no touro é valente, bateu em mim. E aí dá mais uma desculpa, pastor. Manda mensagem no grupo, não vou mais não, irmão. Vou dar um conselho para vocês. Não manda mensagem no grupo da igreja dizendo que vai vir para a igreja não, porque você encoraja os outros irmãos a não virem também. Sabia disso? Os irmãos já não querem vir para a igreja. Irmão, tem gente que não quer vir mesmo, vem porque eu sou chato. Irmão, você vai ter que vir para o culto. O que é hora de ficar em casa? Aí o irmão vem para o culto, aí fica aqui no culto assim, ó. Fica me aturando até a hora da cantina para comer um negócio e ficar mais feliz. Tem que tomar cuidado. Priorize primeiro as coisas de Deus. O final do versículo diz assim, ó, 34. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal, meu irmão. Todo dia vai ter um negócio ruim para acontecer. Para de ficar ansioso. Você está aqui na igreja, mas está pensando no boleto de amanhã. Você nem sabe nem se vai acordar amanhã, irmão. Olha o que a ansiedade está fazendo com a gente hoje. Nós somos a população de São Paulo é uma população ansiosa. Você vai no trânsito, está parado. O cara sabe que ele vai parar daqui a 100 metros, mas ele quer acelerar 80 por hora. Eu não entendo a cabeça desse pessoal, mas nós somos assim, meus irmãos. O problema é que nós somos assim, aí nós transferimos isso para as coisas de Deus. Não, Deus não precisa tanto que eu precise
ir no culto, né? Eu acho que o irmão lá foi. Não, Deus abençoe o irmão lá que está indo, mas eu vou quando puder. Aí o que acontece? Você procura a Dri, você me procura a irmã Cláudia, procura o irmão André, pedindo oração. Pastor, me ajuda em oração. Por que foi, irmão? Tá difícil, viu? Não entra dinheiro. Eu falei, pois é, irmão. Fazem uns 2 meses que eu não te vejo. Tá explicado a tua falta de dinheiro, tu não prioriza as coisas de Deus. O que você acha que Deus vai te abençoar dessa forma aí? Não vai. Tem uma igreja que eu comentei com você que está fazendo traga o seu marido em 7 dias, né? Eu falei com vocês semana passada. Tem uma igreja falando traga o seu marido em 7 dias. Hoje você viu isso, irmão? Irmãos, igreja não é isso. Igreja é comunhão. Uns com os outros, você vem aqui porque você ama a igreja, você ama estar com os irmãos. Poxa, eu não vejo a hora de ver o pastor Alexandre, um cara alegre, feliz, ele canta, ele não sei o que, ele dança. Eu quero ver o pastor Ronaldo, homem de Deus e tal, quando ele abre a boca para falar, eu sinto a presença de Deus. Eu quero estar nesse ambiente onde Deus se manifesta, eu quero estar com esses irmãos. Eu gosto desse lugar, eu amo esse ambiente. Meu Deus do céu, você precisa amar a tua igreja, porque você vai morar na eternidade lá. É eternidade no céu, meu irmão, eternidade com o nosso Deus. Portanto, não acumule queixas de Deus sobre a sua vida por pensar só em benefício próprio, mas priorize o que pertence ao reino de Deus. Quando você começa a olhar para as coisas de Deus, Deus começa a te abençoar, meus irmãos. Quando você começa a pensar, poxa, o que eu posso fazer para que a igreja avance mais? Aí Deus começa a abrir porta na tua vida que você nem pediu. Você nem pediu e Deus começa a te mandar dinheiro, do nada. Aí manda um emprego, aí dá aumento. Por quê? Você não está preocupado com isso. Você está preocupado com o avanço da obra de Deus e Deus vai te abençoando ao longo do caminho. Em nome de Jesus, acredite nisso. Vocês sabem que eu comprei um carro essa semana passada, não foi? Agora me perguntam com que dinheiro que eu comprei o carro. Eu não dei nem entrada do carro, irmão. Como é que eu explico isso para vocês? É só vocês olharem a minha vida. Eu priorizo o reino de Deus. Eu estou aqui com vocês, eu aconselho a vocês, eu vivo isso aqui. Eu amo isso daqui. Aí Deus olha para mim, está na hora de abençoar esse rapaz aí. Aí ele me manda uma bênção. Priorizem o reino de Deus. Não faça nada em benefício próprio. Deus vai te abençoar, mas se alinhe com Ele em nome de Jesus. Tira essa queixa da sua vida para que você avance em nome de Jesus. Amém? Então, recapitulando. Deus se queixa quando nós paramos a obra dele. Deus se queixa quando priorizamos o ganho pessoal. E em terceiro lugar, Deus se queixa quando perdemos tempo com os nossos erros. Olha o versículo 5. Vamos botar lá para Ageu. A gente não aprende nunca, né? A gente volta sempre no mesmo erro. Versículo 5 diz assim: agora diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos o levaram. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos o levaram. De novo, o que Deus está repetindo esse negócio aqui? Meus irmãos, Deus muitas vezes vai pedir para a gente voltar um pouquinho atrás, umas casas atrás, para ver a nossa situação atual. Nós somos ruins em reconhecer os nossos erros. Nós somos muito ruins nisso. Nós somos muito orgulhosos. Eu falo por mim mesmo, porque eu sou homem, e os homens entendem, assim como eu, que nós somos orgulhosos. A gente não tem situação, às vezes eu estou brigando com a Viviane lá, e eu estou errado, mas não quero estar errado na hora, sabe? E depois que termina tudo, eu falo, não, mas eu estava errado. Mas já acabou, era na hora que eu tinha que falar que estava errado. Até lá a confusão já foi. Que a gente tem um orgulho no nosso coração. A gente comete os mesmos erros, temos os mesmos resultados. E a gente não percebe que as mesmas escolhas que a gente faz vai dar os mesmos resultados. Muita gente erra e continua errando, aí continua pecando, aí continua mentindo, aí continua, vou mentir, ninguém vai descobrir. Eu vou errar, Deus nunca nem vai falar isso. Olha, eu fui em tudo que é igreja e Deus nunca revelou. Irmão, não vai nessa não. Não fica nessa não. Olha o que diz Gálatas 6,7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Você vai plantando, vai errando, vai colher os erros. O que acontece com a gente? A gente erra de novo, aí faz de novo, esperando um benefício. Não dá certo. Ou você caminha com Deus, ou você caminha sem Deus. Ou você caminha na palavra, ou você caminha fora da palavra. Ou você caminha debaixo do cuidado de um pastor, ou você caminha sem pastor. Ou você caminha numa igreja, ou você caminha sem igreja. Você não vai ser abençoado por Deus, não vai ser salvo, não vai ter teu nome escrito na vida, se não tiver aqui junto com a gente, aprendendo e sendo pastoreado, estando lá fora. Não existe esse negócio de crente desigrejado, que fica em casa assistindo o culto online, achando que está tudo certo. Irmão, o culto online é para aqueles que estão com necessidade. Estou no hospital, não consegue estar na igreja. Culto online.
Estou acidentado, estou em casa. Culto online. Deu uma virose aqui. Culto online. Assiste a pregação, vai lá, esse negócio está sendo gravado. Mas isso não pode se tornar uma necessidade da nossa vida. Tem que tomar cuidado com isso. Porque nós estamos plantando todos os dias os nossos erros. Mas a gente quer colher um resultado positivo. Você erra a semana inteira, quer chegar no domingo, quer sentir a presença de Deus. Não vai, irmão. Aí coloca a culpa no ministro de louvor. Não, que o ministro de louvor, não é que o Leandro não fez aquela nota, sabe aquela que encaixa assim e torce a espinha dorsal. Não, irmão, é você. Você começa a tua segunda-feira xingando todo mundo, maldiçoa todo mundo. O grupo da família manda um Jesusinho lá, você já começa a reclamar, aqueles coelhos, aqueles... Bom dia! Já viu aqueles que o pessoal manda no grupo da família? A minha mãe manda os negócios, meu Deus, tomara que eu não veja essa pregação. Minha mãe manda uns negócios, eu falei, não quero ver isso de novo não, manda uma conversa, mas não manda essas figurinhas, aqueles coelhos, aqueles papagaios, uns ursinhos, aqueles ursinhos carinhosos, sei lá. Meu Deus, meu Jesus. Irmãos, nós dificilmente aprendemos com os nossos erros, nós somos teimosos, nós continuamos fazendo os mesmos erros e queremos obter resultados positivos. Não vai dar certo, com Deus não funciona assim. Entenda, em nome de Jesus, o que Deus está falando com você hoje. Você fica reclamando, faz até jejum. Desde aqui fazendo jejum, não, Deus vai abrir a porta do irmão, não vai, Deus não vai. Se conserta primeiro. Você está correndo atrás da bênção, não está correndo atrás de Deus. Tem gente que vem para a igreja procurando a bênção. Não, eu vim aqui porque Deus vai me abençoar. Eu estou vindo no domingo porque Deus vai me abençoar. Não vai. Eu sou o profeta do mal aqui. Não vai, irmão, não vai. Eu leio a Bíblia. A Bíblia ensina diferente. Você se conserta primeiro com Deus e Ele ajeita toda a sua vida. Essa aqui é a Bíblia que eu leio. Não é o contrário. Não, me dá um envelope aí que eu vou dar uma oferta aqui de 3 mil reais para Deus me abençoar. Não vai, não é assim que funciona. Você está achando que bênção se compra com dinheiro? Deus é comprável? Deus é um mercadão. Parece que Deus está aqui no púlpito. Aleluia! Eu sou o Senhor dos exércitos, quem dá mais? Aqueles que querem bênçãos espirituais, quem dá mais? Aqueles que querem carro, quem dá mais? Aqui o irmão disse 3 mil, o irmão vai dar uma oferta de 100, o outro irmão vai dar uma oferta de 20. Aí tem um anjo aqui, o anjo cadernando tudo. Aí Deus bate o martelo. Amém, o irmão ali deu 200, bênção para ele. Não é assim, irmão. Não funciona assim. Me perdoa acabar de frustrar os teus sonhos, os seus planos. Mas não é assim, com Deus não é assim. Veja, um povo muito antes de nós passou por isso e eles tiveram que voltar atrás nos erros. Tem que aprender, e Deus avisou, olha onde seus caminhos levaram. O que é isso? Olha onde seus caminhos levaram. O que Deus está falando, olha, vocês perceberam o que vocês estão vivendo? Vocês estão vivendo o resultado de desobediência de um povo que não me ouviu e eles foram destruídos. E agora vocês estão aqui, num cumprimento de profecia, que eu disse que ia trazer todo mundo de volta e reconstruir tudo, ia fazer isso aqui tudo novo, ia reinar no meio de vocês. E vocês não estão vendo, olha onde seus caminhos os levaram, não cometam os mesmos erros, senão vocês vão viver as mesmas coisas. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Se você só reclama, murmura, reclama, não tem fé, você vai colher isso na tua vida. Você vai passar isso para a tua família. Você fala que vai vir no domingo para o culto, a sua família, ixi, nem liga. Não, deixa, é melhor ir lá que a gente fica aqui assistindo Netflix. Chato. Chato, só reclama nessa casa. Não ajuda em nada. Crente, dando mau testemunho em casa. É que a família salva, não vai ser salva, irmão. Olha onde os seus caminhos os levaram. Não adianta você deixar as coisas de Deus de lado e esperar bons resultados. Aprenda com os seus erros. Deus está te dando uma oportunidade hoje única de você mudar a tua vida, restaurar essa tua vida aí. Está na hora da gente mudar, né? Eu sempre falo isso, está na hora da gente tomar vergonha na cara. Chega uma hora, meu irmão, e que eu aprendi tanto a tomar vergonha na cara que agora eu estou passando para todo mundo. Irmão, toma vergonha na cara. Muda de vida. Irmão, mudança de vida é decisão pessoal. É você que fala, hoje eu mudo esse negócio. Vou deixar Deus fazer o que Ele quiser. E aí Deus faz. É decisão própria, pessoal. Você decide se você continua cometendo os mesmos erros, você vai viver as mesmas coisas. Ou você decide se você vai entregar a tua vida na mão de Jesus, Ele vai perdoar todos os seus pecados, todos os seus erros, vai te salvar, vai te dar uma nova vida, vai escrever teu nome no livro da vida. E aí você vai caminhar um novo de Deus na sua vida. Você decide. Não perca tempo com seus erros, mas invista tempo em Deus.
Tem uma frase aqui para você. Investimentos errados produzem resultados insatisfatórios. Você vai ficar sempre frustrado. Aí você vem num domingo feliz, no outro domingo você não vem, porque a semana sua você plantou tudo errado. E aí você fica frustrado. Deus não me abençoou, Deus não fez nada. Irmãos, em nome de Jesus, abre o teu coração. Deixa Deus puxar tua orelha aí com vontade. Fala, Deus, é verdade, eu errei, o erro é meu. A culpa é minha, o pecado foi eu quem fiz. Eu cometi esse pecado. Eu que sou um mentiroso, eu que sou fraudulento. Eu que invisto tempo em tudo e não leio Bíblia. Eu invisto tempo em qualquer coisa na internet, compro celular novo, mas eu não faço um minuto de oração. Senhor, me perdoa, porque eu não quero ficar longe das tuas mãos, das suas bênçãos. Eu não quero perder a alegria da minha salvação. Eu não quero que o meu nome seja retirado do livro da vida. Senhor, me ajuda a ser melhor. Você tem que pedir isso todos os dias ao Senhor, senão a gente não vai caminhar. Nem como igreja, nem como crente. E olha, meus irmãos, a eternidade está chegando aí. Jesus está voltando. A gente não pode perder tempo aqui na terra. Sai dessa vida de coach, pelo amor de Deus. Chama Jesus o coach dos coaches. Chama Jesus o coach dos coaches e deixa ele mudar a tua vida. Ele não vai chegar para você e vai falar, começa com como, tananã, tananã. Ele não vai fazer isso. Ele está de ouvido aberto para ouvir as tuas orações o tempo todo, o momento todo, o tempo que levar. Não tem cerimônia com Deus, você fala e Ele ouve. Você se arrepende, Ele te perdoa. Você abre o teu coração e Ele te restaura. Em nome de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem mostrando o resultado dessa queixa, das queixas de Deus. Deus se queixou, mas teve um resultado do povo. O povo se moveu, o povo foi proativo. Os líderes estavam todo mundo acomodado na casa, Netflix, aquele sofá que se aperta um botão, pipoquinha aqui do lado. E aí Deus vem, o que vocês estão fazendo na casa de vocês? Vão construir o meu templo. E aí o que o povo faz? Olha só, versículo 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, Ageu 1:12, e sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, ou seja, os líderes políticos e os líderes religiosos, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Meu Deus, é verdade, nós estamos fazendo tudo errado, vamos parar o que a gente está fazendo e vamos caminhar para Deus, vamos temer, porque o negócio aqui é feio. Olha só o que o povo antes de nós sofreu por conta da desobediência. Vamos mudar a nossa vida. Eles foram proativos, eles mudaram na hora. Veja o que mais aconteceu, versículo 13. Então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Estou com vocês, declara o Senhor. Irmão, quando você sai das queixas de Deus, quando você fala, meu Deus, é verdade, estou fazendo tudo errado, Deus está se queixando comigo, Deus está apontando o dedo para mim, está falando que eu estou errado, eu vou mudar. Aí Deus fala assim, pronto, agora eu estou com você. Antes eu não estava não, estava fazendo tudo errado. Nem me pede bem, você está fazendo tudo errado. Mas agora que vocês reconheceram e voltaram nos seus caminhos para mim, eu estou com vocês. Meu irmão, é isso que eu quero ouvir de Deus hoje. Quero que Deus fale, olha, Fernando, você está indo bem, hein? Já que você se arrependeu, você está vendo que eu estou me queixando contra você? Eu estou com você. Agora eu estou com a sua família. Agora eu estou cuidando das suas finanças. Agora que você deixou, eu vou cuidar desse negócio aí. Você não vai ver como o mundo vai girar agora. Você está numa pior hoje, você abre teu coração para Jesus, Jesus te salva, Ele te ama, Ele te dá redenção, escreve no teu nome no livro da vida e te dá um jeito na tua vida. Jesus me pegou, era um frangalho. Quando Jesus me pegou, não valia nada, jogado nas drogas, tido com facção criminosa. Jesus me pegou quando eu abri o coração dele. Você que não me conhece, você nem sabe o que eu fui na minha vida já. Você já me vê, né? Eu lembro que nos primeiros 3 anos de convertido, as pessoas achavam que eu era um filho do pastor, que eu era filho de um pastor. Porque o que Deus fez na minha vida transformou a maneira que eu me visto, a maneira que eu falo, a maneira que eu converso. E isso é nítido nas pessoas. Fala, poxa, esse rapaz tem alguma coisa de Deus, ele é diferente. Porque é isso que Deus faz quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Não se engane, quando nós desviamos a nossa visão e o propósito, Deus vai sempre nos alertar. E é o que Ele está fazendo hoje com você. Ele se queixa quando nós paramos a obra dEle, quando priorizamos o ganho pessoal e quando perdemos tempo com os nossos erros. Eu quero finalizar com uma afirmação para a sua vida hoje. Todo empreendimento de Deus será para nós uma aventura espiritual e não apenas material. Por que eu estou dizendo isso para vocês?
Porque a gente olha a igreja, a gente só enxerga coisa física. Enxerga os instrumentos, nós enxergamos as pessoas, nós enxergamos as paredes, mas os empreendimentos de Deus não são físicos. Tanto que o templo não existe mais, o templo foi destruído pelos romanos. Não existe mais. Se fosse esse o caso, cadê o templo? Então não são as paredes, mas aquilo que Deus faz através da nossa vida pela fé. A gente não vê, mas Deus está trabalhando. Tem uma canção que diz, eu não lembro qual é o nome da canção, mas ela que diz assim uma parte: ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ele não para, ele não falha, né? Ele não falha não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Porque tudo que você empreende na obra de Deus é espiritual, meu irmão. Então, pode ser que no momento você não enxergue nada, você não entenda nada, você não ouça nada, mas calma, é pela fé. Se entrega a Jesus, abra a tua vida, abra a tua casa, entrega a sua família a Jesus e todas as coisas Ele fará a nosso favor. Em nome de Jesus, receba essa palavra na tua vida. Amém?